Eu venho de longe. Olá, entre na nossa casa. Este é o podcast Casa do Migrante Resgatando a História. Eu sou Yara Matias e hoje vamos retomar sobre a AVIM e a Casa do Migrante. Estamos com o padre Antenor Dalla Vecchia. Olá, padre. Olá, bom dia, boa tarde. Tudo bem, padre? Padre, então, vamos voltar a falar mais sobre a AVIM. Sim, nós conversávamos no nosso último encontro sobre a fundação, né? A fundação da Casa do Migrante, que ela vem assim muito impregnada de vários elementos, né? Que são frutos um pouco da história e da caminhada que foi feita até a constituição da Casa do Migrante, né? Oficialmente, a Casa do Migrante tem a data de 5/11/1974, né? Mas lembrar que antes da fundação, propriamente, havia grupos, né, que refletiam sobre esta temática que foi levantada, conforme vimos anteriormente, né, essa problemática da mobilidade humana, da intensa mobilidade humana, eu diria, nesta data, neste tempo, nesse momento da história do nosso país, da história do estado de São Paulo, enfim. Tínhamos os próprios missionários escalabrinianos que refletiam sobre isso, as irmãs escalabrinianas, as missionárias escalabrinianas, mas não só. Havia também muitos leigos, né, pessoas preocupadas com o tema, com a temática desta mobilidade humana assim intensa que neste período, os anos 60, 70, né, estavam muito presentes na grande cidade de São Paulo. Então, foi constituída uma sede provisória, né, da AVIM, da Associação dos Voluntários para a Integração do Migrante, no 1974, né? Constituída, assim, havia aí um padre Alberto Zambiasi, que um pouco foi essa liderança, né, o mentor, digamos, desta associação que tinha esta preocupação voltada, né, para a temática da mobilidade humana. E claro que isso não surgiu do nada, ele fazia parte de um grupo, de uma congregação, enfim, que tinha essa temática muito presente no seu cotidiano, né? Ou seja, algumas pessoas que se despertaram e descobriram a necessidade de dizer uma palavra, né, sobre estes grandes fluxos de imigrantes internos que estavam ocorrendo, né, a nível nacional, mas em particular o eixo Rio-São Paulo foram aqueles que receberam o maior número de pessoas provenientes particularmente do Nordeste, de Minas Gerais, interior de Minas, e de outras regiões do país. Então, no 74 foi pensada e foi concretizada, né, esta associação leiga, né, que num primeiro momento a sede ela estava na casa de uma dessas pessoas leigas, chamava Cecília, né, e que a partir daí, né, começaram a fazer as articulações necessárias para dar uma resposta a este grande fluxo de imigrantes, né? Depois, isso foi no 74, né? Depois, no 75, em outubro de 75, aí sim, esta associação conseguiu alugar um espaço no Ipiranga mesmo, e a sede própria passou para este local, né? Este novo local. E, claro, no início
77, então, um ano depois, um ano e meio, da constituição desta sede própria no Ipiranga, o articulador, o grande articulador, Padre Alberto, né, ele foi transferido para o complexo, né, Nossa Senhora da Paz, onde aí encontravam-se espaços, inúmeros espaços que deram, que alimentaram e que deram a possibilidade de se constituir uma associação com locais onde este sonho, este objetivo pudesse ser concretizado efetivamente, né? Então, no início dos 77, esta associação foi transferida junto com o fundador, né, aqui junto a este complexo da Igreja Nossa Senhora da Paz, na Baixada do Glicério, que funciona até hoje, né, como espaço de atendimento aos imigrantes nas suas mais diversas demandas, e também a Casa do Migrante, que ajuda, particularmente nos dias de hoje, né, imigrantes provenientes de outros países para este primeiro momento, né, em que eles buscam se integrar, buscam conhecer esta nova realidade, né? Então, nós temos hoje a casa na Rua Almirante Mauriti, 70, como desde o seu início, no 77, né, ela foi aí estabelecida. E este endereço definitivo, ele na verdade, segundo o jornal O Migrante, que também a associação ela constituiu um jornal que pudesse divulgar, fomentar as notícias sobre a temática da migração, no 78, segundo o terceiro número, se eu não me engano, do jornal O Migrante, ele fala desta associação que se estabeleceu aí na Rua Almirante Mauriti, número 70. No primeiro momento, era uma associação que visava ajudar os imigrantes que chegavam através de cursos, através de profissionalização, através de alfabetização, porque muitos eram analfabetos, né? Quer dizer, não tinham tido a oportunidade de aprender, né, a ler e escrever. Então, a primeira intenção, eu diria, era justamente de fazer com que esta associação laica pudesse concretizar a sua proposta, né? Em sua assembleia anual, em 1976, a PIA, Sociedade, né, dos Missionários de São Carlos, que era, vamos dizer, a proprietária desse espaço, onde depois viria a ser a Casa do Migrante, houve entre a AVIM, Associação, e a PIA, Sociedade, se celebrou um acordo de mútua colaboração. Então, aos poucos foram sendo rompidos esses nós, né? Esses focos de resistência e a própria comunidade, a própria congregação também foi, digamos, abrindo espaços, né? Abrindo espaços para que, de fato, este projeto inicial de ajudar esses imigrantes, né? Como vimos anteriormente também, foi fruto de incursões para o Nordeste de Minas, para Bahia, para o interior de São Paulo, para o Paraná, para o Paraguai, enfim. Tudo isso foi sendo este fermento, né, que foi abrindo horizontes novos, abrindo mentalidades também para que este trabalho de fato acontecesse, né? E até interessante, né,
na reforma dos estatutos em 1978, né, novos membros por direito, começaram a ser colocados dentro do estatuto, né? Então, como membro nato da diretoria, estava o arcebispo de São Paulo, né, que nesse tempo era Dom Paulo Evaristo Arnes, o provincial, né, o provincial da província de São Paulo, que seria como que um superintendente, né, e além, digamos, dos leigos, e eu diria, dentro do estatuto estava assim, que cabia ao provincial de turno, né, da congregação dos missionários de São Carlos, a aprovar todos aqueles que se propunham como candidatos a esta associação. Ou seja, houve, sim, uma série de elementos que foram, de fato, constituindo esta associação, mas com muita integração, muita unidade com esta associação à AVIM. Tem um documento em que fala assim, do objetivo inicial, né, num dos relatórios de atividades, né, sociais, referente ao ano de 1974, no ano da fundação. Diz o seguinte: segundo dados do Departamento de Imigrantes da Secretaria da Promoção Social, a cidade de São Paulo recebe 300 mil migrantes por ano. Segundo o censo, 3 milhões vivem na periferia. Estamos falando de 74, né? Uhum. Esses migrantes encontram uma série de dificuldades para se integrar na nova sociedade de tipo industrial. Aí fala de analfabetos e sem qualificação profissional. Criamos, por conseguinte, a AVIM para capacitar profissionalmente estes migrantes, visando integrá-los no mercado de trabalho e para a promoção global dos mesmos. Então, o grande objetivo da AVIM era justamente essa preocupação, não seria de dar cesta básica, né? Mas era justamente de ajudar essas pessoas a terem os elementos essenciais para a convivência numa grande cidade, que exige, na verdade, de qualificação, né? No tocante às ações desenvolvidas de acordo com a ata de fundação, visavam a integração, a assistência e educação de todo e qualquer migrante, né? E então o trabalho educativo ele era desenvolvido juntamente, né, concomitante às aulas técnicas, né? E através de uma série de palestras formativas aos alunos, os quais eram abordados temas como formação religiosa, aculturação na cidade grande, família, comunidade, valores, relações humanas e outros. O de integração através de cursos rápidos visando a uma profissionalização para o ingresso no mercado de trabalho industrial e de serviços em expansão. Lembremos que estes anos eram os anos em que houve um boom, né, a nível nacional também, mas particularmente nestes grandes centros industriais, nessas grandes cidades, né? Então, no seu início, a principal atividade da associação foi, sem dúvida, aquela voltada para a inserção dos migrantes no mercado de trabalho. Para se ter uma ideia da importância dada aos ministrados pela associação, havia cursos
das mais diversas modalidades. Ou seja, eram feitas inscrições, o pessoal se inscreviam, era feita uma seleção, né? E em que áreas, né, a associação ela tentava atacar, né? Então, era uma costura simples, industrial, overlock, datilografia, auxiliar de escritório, balconista, modista, cozinheiro, calceira, camiseira, manicure, fresador, construção civil, horticultura, avicultura, suinicultura, entre outros. Enfim, havia uma gama, assim, uma série de possibilidades para oferecer aos imigrantes que iam chegando na grande cidade, né? E a duração desses cursos, né, era de 3 a 6 meses, né? Eram oferecidos, esses cursos eram gratuitos, né, para migrantes e filhos de migrantes, né, maiores de 14 anos. Eram formados, em média, segundo fontes pesquisadas, 1.000 migrantes por ano. Na primeira prestação de contas dos primeiros cursos concluídos, num total de 57 cursos, referente ao ano de 74, verifica-se os seguintes dados: 3.258 inscritos, 1.108 selecionados, 826 aprovados, correspondente a isso em torno de 75% de aproveitamento. Esses cursos eram ministrados aonde, né? Eram ministrados, em geral, nas regiões periféricas da metrópole, né? Como Zona Leste, Sapopemba, Jardim Elba, Jardim Grimaldi, na Zona Sul, Jardim Primavera, Eliana, Três Corações, aqui no centro, aqui na própria sede, posteriormente a própria sede da Casa do Migrante, né? Aqui no Glicério, onde havia aqui uma grande concentração de cortiços, né, que todavia ainda há, né? Cortiços onde pessoas que, num primeiro momento, elas como que utilizam este espaço, um quartinho, onde elas possam dar os primeiros passos na sua vida, enfim, na grande cidade, né? E também houve na Baixada Santista, né, particularmente em Vicente de Carvalho, Itapema, né, esses cursos de profissionalização. Normalmente eram utilizados aqueles centros multifuncionais, o que a gente chamava naquele então de SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, onde havia aí centros comunitários que serviam de igreja, de escola, para cursos, enfim, por isso se chamavam centros multifuncionais, onde pudessem ser espaços em que o povo pudesse utilizar da melhor forma para se formar, enfim, para viver a sua fé e para fazer um caminho, né, comunitário. Então, após a transferência da sede da Avin aqui para o Glicério, a própria sede, né, começou a concentrar maior número de cursos, né, ministrados aqui mesmo. Também houve uma doação, na verdade, foi cedido um terreno lá na Balsa, né, por 10 anos para a associação, justamente para que pudesse servir, né, para alguns cursos na área da agricultura, mais que tudo, né? E claro, no primeiro momento, este espaço foi utilizado por um grupo de vietnamitas que chegaram aqui, estiveram na Casa do Migrante, mas que, enfim, como tudo era muito difícil lá nesse fundão da cidade, né? Então
foi alguma coisa que não vingou muito com relação aos vietnamitas, né? Mas, enfim, os cursos eles eram mantidos através de convênios com o poder público e de doações de organismos internacionais, né? Foram estabelecidos convênios com o governo municipal, com o governo estadual e federal, né? Naquele momento da nossa história aqui, haviam vários projetos por parte do poder público no sentido de dar qualificação às pessoas que iam chegando, porque chegavam muitos, né? Era muita gente que caía nessa grande cidade e deviam encontrar maneiras, formas, né, de se estabelecer. Chama ainda a atenção, nos documentos dos primeiros anos da associação, que dos 3 objetivos elencados, integração, assistência, educação, encontram-se cadernos contendo registros referentes ao item integração e, de maneira esparsa, algumas alusões às chamadas atividades educativas. Então, talvez o grande objetivo, né, desta associação era justamente integrar estas pessoas, esses migrantes que chegavam, integrar a grande cidade, né? Porque, na verdade, muitos deles, muitos mesmo, chegavam sem saber ler, sem saber escrever, sem conhecimento, digamos, de tudo que diz respeito, né, à sobrevivência numa grande cidade. Eram pessoas normalmente do interior que nunca tiveram oportunidade, digamos, de algum curso de profissionalização e assim por diante, né? E mais os vietnamitas, né? Que chegaram aqui, não sabiam a língua, não sabiam, a escrita totalmente diferente, tudo totalmente diferente para eles. E eles vindo aqui pedindo ajuda e a gente, ainda bem que a gente teve essa possibilidade, né? De dar esses cursos, de ajudá-los, junto com eles também, né? Porque eles vão entendendo e tentando explicar para os outros os cursos também, né? Naquela época. E o que é interessante é que foi providencial, né? Esse grupo de vietnamitas que chegou, na verdade, eles foram recolhidos, eles estavam à deriva no mar aí, em algum lugar, e eles foram trazidos para cá, para São Paulo, e apelaram para o Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Então o Dom Paulo ele disse: mas nós temos uma congregação que trabalha com imigrantes, né? E aí que Dom Paulo entra em contato com o provincial de então, né? E diz: olha, nós temos um grupo tal, vocês poderiam acolher esses migrantes aí na Igreja da Paz? Porque, de fato, ainda não estava constituída como Casa do Migrante. Era a associação que entregava aos imigrantes cursos mais diversos, orientações as mais diversas aqui e acolá. Mas, assim, como espaço para acolher, né, para se fazer cargo, digamos, de pessoas dentro da sua casa, né, não havia ainda essa intenção. Quer dizer, intenção havia, mas não era uma coisa que de fato estava já consolidada. Estava sendo gestada, né, a casa, né, a pedido de um arcebispo, né? Então vamos abrir o espaço. E com isso, né, a partir daí, com a presença dos vietnamitas, aos poucos também ela começou, né, a ver que havia espaços, né, para outros e outros, né, especialmente para uma acolhida emergencial. Eu diria, aí esta foi um pouco a semente, o fermento, né, que desembocou, né, nesta casa que hoje está completando 50 anos de vida. Essa providência é impressionante quando acontece isso, né?
Na verdade, a Vim, ela trabalhava mais com serviços, né? Então, oferecia serviços, as atividades dela, não o acolhimento, isso que você estava explicando. E depois dessa providência, existiu a possibilidade maior de acolhimento. Porque, para ter o acolhimento, a Casa do Migrante, é outra forma de administração, né, padre? É outra forma de pensamento, por mais que sejam o foco, sejam esses beneficiários, mas tem que trabalhar com a convivência das pessoas. E é uma coisa mais delicada, né? Com certeza. E aí entra o tema da cultura, né? Quer dizer, todos, tanto aqueles que trabalham na casa, né, que têm a responsabilidade de acolher, como a própria diretoria, né? Quer dizer, ela tem que fazer esse esforço permanente, né, de abrir-se para outras culturas, ou seja, você acaba relativizando um pouco a sua própria cultura e você acaba valorizando também a outra cultura, ou seja, quando você consegue valorizar uma outra cultura, quer dizer, são elementos novos que você vai agregando para a sua própria cultura, ou seja, você é uma pessoa coração aberto para acolher as diferenças, para acolher a diversidade que se faz presente, por exemplo, na casa do migrante, mas não só na casa do migrante, eu diria no seu cotidiano, nas relações que você vai estabelecendo com um, com o outro, na sua vida em sociedade. Né? Sim, sim. Fechando? Porque, na verdade, todos nós temos um pouquinho... um sangue imigrante, todos nós somos brasileiros, temos uma mistura, e essa cultura trouxe para a gente o que nós estamos sendo agora. Mas tendo mais cultura de outras pessoas também, ampliando nossos pensamentos. É isso que eu acho que a Casa do Migrante também traz para a gente. Padre, você tem mais algum comentário, alguma frase para falar para os nossos ouvintes? Não, eu acredito que nós deixamos outras coisas mais interessantes também para uma próxima ocasião e que nós possamos, assim, a partir, digamos, destes momentos, enfim, de inteirar-se, digamos, daquilo que é esta casa, enfim, todo o processo que foi feito, o caminho que foi feito, nós possamos abrir também nossa mentalidade para as novidades que se fazem presentes cada dia da nossa vida. Sim. Bom, pessoal, então estamos finalizando esse podcast. Ele é transmitido de sábado às 9 da manhã e às 17 e domingo às 9 da manhã também. Obrigado por acompanhar essa transmissão. Continue nos acompanhando aos próximos episódios para mais notícias, mais história da Casa do Migrante. Até a próxima e muita solidariedade, e que a solidariedade nos guie nos nossos passos. Muito obrigada. Eu venho de longe, eu sou